Boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Boa tarde, estou hoje aqui no escritório do meu amigo João JP do canal JP, especialista em poupar dinheiro. Se você gosta de poupar dinheiro, vá conhecer o canal do João, tá bom? Olha, por falar em poupar dinheiro e também, por que não, evitar gastar dinheiro à toa, vamos falar hoje de um tema muito importante. Já me perguntaram tanto sobre isso, e eu separei aqui algum tempo mesmo grande para ler a lei e para entender as coisas, para poder explicar para vocês, tá? E é uma questão que me fazem muito nas sessões do WhatsApp, quando eu faço o tour de morador também, porque o tour pode durar 4, 6 ou 8 horas, e aí é muito tempo para a gente bater papo, e as pessoas aproveitam para tirar um monte de dúvida. E essa dúvida especificamente aparece sempre. André, eu tenho animais, posso ou não... o prédio, o dono do apartamento vai autorizar eu ter os meus animais, os meus cães ou gatos, ou enfim, como é que isso funciona, tá bom? Bom, fui buscar aqui um artigo bem interessante, aliás, de um site bem legal, que chama-se Saldo Positivo, que é de um banco aqui em Portugal, da Caixa Geral de Depósitos. Eles costumam ter umas coisas lá bem interessantes, tá? Você pode dar uma chegadinha também. Mas vamos falar aqui sobre esse especificamente. Ok. Ter animais em condomínios, saiba o que diz a lei, ok? Vamos lá. Entre o direito a tê-los e o direito ao sossego dos vizinhos, que prefere não tê-los, o que diz a lei e conheça as regras. Muito bem, quero começar por dizer o seguinte, se a gente for reparar na vida, quase tudo tem a ver com bom senso, talvez 95%. É óbvio que existe a lei, existe a regra e a gente não pode quebrá-la. Mas o que eu reparo nessa questão dos animais é muitas vezes a falta de bom senso. Eu já morei aqui em Portugal, talvez não vou contar agora aqui, mas uns 6 ou 8 tipos de prédios diferentes em 15 anos. E posso dizer que tive especificamente um apartamento, um prédio que eu morei em Lisboa, que tinha lá um vizinho, que tinha um cachorro, aqui a gente fala cão aqui, e ele latia o dia todo, gente, vocês não vão acreditar, era o dia todo, praticamente o dia todo, pelo menos o tempo que eu estava, porque assim, como eu trabalhava como personal, eu dava aula de manhã, das 7 às 9, 10, ia para casa, almoçava em casa, ia dar aula à tarde, então eu ficava em casa alguma parte do tempo, por exemplo, entre as 11 e as 3 da tarde, estava quase sempre em casa. E depois, quando chegava a noite das aulas, estava em casa. Então, ele latia de manhã, logo 6 da manhã, 7, depois ele latia meio-dia, 1 hora, até as 2. Coitado, também devia estar ansioso, preso a um apartamento. Não estou aqui culpando o cachorro. Mas é tudo uma questão de bom senso. O que aconteceu? Aconteceu que pouco tempo depois, eu não sei se foi esse motivo, mas aquela família foi embora. Eu acho que como eu não era dono do imóvel, é possível que os outros condôminos, né, os outros proprietários apertaram aquele proprietário e ele foi obrigado a tirar aquela pessoa que estava arrendando aquele apartamento dali, que é o que mais naturalmente acontece quando tem esse tipo de conflito, tá? Dificilmente as pessoas aqui vão confrontar diretamente a pessoa. Quase sempre, se descobrirem que aquele apartamento está arrendado, eles vão apertar com o dono do apartamento. Olha, o teu arrendatário, tem um cachorro lá que passa o dia inteiro ladrando, latindo, né? Então, acaba por acontecer isso, tá? Tenha atenção a isso. Então, bom senso. Se você tem cachorro, verifica se ele não faz isso, porque vai incomodar e você vai ter problema, tá bom? Eu já tive cachorro em casa, já tive gato também, enfim, adoro animais, por isso eu entendo os dois lados. Vamos lá. Então, o que é que diz? Assim, eu não vou ler tudo porque acho que não vale a pena a gente ler todo o texto aqui para vocês. O mais importante é o seguinte, existem regras em relação a isso. Eu vou falar aqui, por exemplo, olha só. Casos de habitação própria sem cláusula proibitiva, né? Nos prédios urbanos pode ser alojados até 3 cães ou 4 gatos adultos. Não me pergunte por que só são 3 cães ou 4 gatos. Provavelmente, claro, pelo tamanho. A gente pode pegar 3 cães e eles podem ser gigantes, pesarem cada um, sei lá, 15 quilos ou 20 quilos, enquanto que os gatos, um gato para ter 30 quilos ou 20 quilos é meio difícil, né?
penso eu. Nos prédios urbanos podem ter alojados até 3 cães ou 4 gatos adultos, não podendo no total ser excedido o número de 4 animais. Isso é muito importante, você não pode ter mais que 4 animais, exceto se, a pedido do detentor e mediante parecer vinculativo do médico veterinário municipal ou do delegado de saúde, for autorizado o alojamento até ao máximo de 6 animais adultos, desde que se verifique todos os requisitos de higiene sanitária e bem-estar dos animais que estão ali envolvidos, né? Então, isso também é bastante importante. Então, já sabe, no máximo 3 cães ou 4 gatos adultos, e o total dos animais tem que ser no máximo 4 animais por imóvel. Outra coisa importante que eu li aqui, olha só. Por outras palavras, o senhorio tem a liberdade, quer para permitir a permanência de animais de estimação, quer para não permitir, ok? Porque isso, uma vez eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu falei que normalmente existe em cada condomínio, no meu condomínio tem uma regra do condomínio, né, que foi estabelecida, na verdade, quase sempre estabelecida quando esse prédio é construído. Por exemplo, eu não participei disso, eu até agora como eu comprei o imóvel, eu poderia pedir para ter uma outra reunião e rever as regras do condomínio, mas eu fui ver, parece-me de bom senso, eu não vou pedir para mudar nada, mas no caso, quem compra o imóvel até pode pedir. Mas normalmente cada condomínio tem realmente o seu código lá, né? Tem as suas regras, tá? E se estiver nessas regras que todos os donos dos imóveis não querem ter animais, aí fica definido que naquele prédio, realmente, se você alugar o seu apartamento para alguém, esse arrendatário não pode levar animais, tá? Eu achei interessante porque eu dei essa informação é real, ela é verdadeira, mas aqui na lei diz uma coisa bastante interessante. Vamos supor, olha aqui, ó. Aqui, ok? Por exemplo, aqui, deixa eu só me encontrar, que agora eu mexi aqui e me perdi, tá? Aqui. Tome nota. Não há uma garantia absoluta de que a existência das cláusulas proibitivas de animais não possa ser questionada e até afastada pelos tribunais. Imagina-se que um dos inquilinos vem a ter, por exemplo, um filho autista, para cujo desenvolvimento mental e comportamental é essencial a companhia de no caso aqui ele falou um cão, né? Poderia ser um gato. Nesse tipo de caso, a disposição de um título constitutivo do condomínio que proíba animais de estimação numa fração poderá não ser aplicável, mas aí tem que ser um tribunal que vai definir essa situação. Então, ou seja, se o condomínio todo definir que não pode ter animais, sinceramente vai ser bastante difícil que o proprietário do imóvel que você está alugando ele vai conseguir, esse caso aqui e tal, ou seja, até ele vai ter problemas se ele colocar lá no prédio dele uma família com um cachorro, com animais, entendeu? Então, vem bater um pouco com o que eu tinha falado. Perguntem, quando você for arrendar um imóvel, pergunte para o dono do apartamento, para o proprietário do apartamento, se ele sabe se no prédio dele está estipulado nas regras do condomínio que não pode ter animais. Tá? Sinceramente, se for definido assim, tenham cuidado, porque depois nem o próprio proprietário do imóvel vai conseguir te defender, tá bom? Tenha bastante cuidado com isso, tá? Então, interessante essa nota, ou seja, mas lembra sempre que tem a ver com os tribunais, você vai ter que pedir em tribunal, ou o bom senso também das pessoas. Eu, por exemplo, no meu prédio não tem nenhum imóvel que eu lembre com cachorro, tá? E não está no regulamento que seja proibido no meu prédio. Vamos supor que estivesse, e um pai e uma mãe batem na minha porta e falam assim, olha, nós queremos ter um cachorro, um cão, que a gente fala aqui um cão, porque meu filho é autista ou qualquer outro problema e precisamos, por exemplo, que seja cego, por exemplo, então precisamos desse animal aqui. Eu, André, teria bom senso de falar, olha, não, tudo bem, tranquilo e tal, mas claro, tenha atenção para esse animal não tirar também
não perturbar o resto do prédio, né? Então eu acho que é uma questão também de bom senso de ambas as partes. Ninguém tem que ser o dono da verdade. Um lado pode abrir um pouquinho, desde que o outro tenha a capacidade de garantir também os mínimos para o resto de quem vive naquele prédio, tá bom? É o que eu falei, quase tudo vai dar no bom senso. Se as pessoas começam a perder o bom senso, há sempre conflito, tá? Muito bem. Agora sim, depois aqui fala sobre o ruído da vizinhança, né? Aqui fala assim, ó, de forma geral, o enquadramento legal visa salvaguardar as regras básicas de higiene, sossego e boa vizinhança, razão pela qual todos os inquilinos com animais de estimação têm de garantir as boas práticas de convivência. Deixa eu dizer uma nota sobre isso. No meu prédio, eu tenho um vizinho em cima que tem 2 crianças, tá? E são crianças que devem ter, 5, 6 ou 7 anos. Eles não fazem muito barulho, mas de vez em quando aquela correria e tal. Como não é excessivo, eu nunca senti a necessidade de subir, bater na porta e falar, olha, não leve a mal, tal, são 10 da noite, são 11 da noite. É uma questão, como eu falei, de bom senso. Mas é óbvio, quando a gente fala de animais, também nós estamos falando de boas regras de vizinhança, né? de equilíbrio, também tem a ver com crianças, tem a ver com pessoas. Eu tive uma vez um senhor, quando eu cheguei em Portugal, em 2005, eu cheguei em 2004, final de 2005 eu fui morar ali perto do Almirante Reis. E eu tinha um senhor em cima de mim que ele era, sei lá, praticamente surdo, ele devia ouvir, sei lá, 10 ou 15%, que depois quem veio me contar foi a irmã dele, porque eu fui falar com a irmã dele, ele já era um senhor já, né? Eu falei, olha, não leve a mal, mas o seu achei que era pai dela, ou irmão, sei lá, ou era primo, e ela falou, não, é meu irmão. E eu falei assim, olha, o seu irmão, ele põe a televisão extremamente alta, extremamente alta. Ele falou, não leve a mal, mas ele é surdo mesmo, ele ouve muito pouco. E aí foi uma situação muito complicada, eu pedi para ela falou com ele, ele conseguiu abaixar um pouco, eu vi que ele se esforçou, ele abaixou um pouco, mas mesmo assim continuava super alto. Depois de pouco tempo eu saí também, não sei o que aconteceu, tá? Então, ou seja, quando a gente está falando aqui desse tipo de situação, não tem a ver só com os animais, tem a ver com os seres humanos também, com essa convivência que nós temos que ter uns com os outros. E o que a lei fala é realmente sobre isso. Os animais não podem causar problemas para o condomínio, tá bom? Para o prédio, no caso, tá? Certo, pessoal? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link desse artigo, desse saldo positivo, que é da Caixa Geral de Depósitos. Tem outros artigos bem interessantes para vocês verem lá, ok? E eu vou fazer logo a seguir, acabando de filmar isso aqui, eu vou fazer um outro vídeo, que é as obrigações de quem tem um animal de companhia, ok? Vou pôr também, eu vou fazer o vídeo agora, já li aqui todo o artigo, fui buscar também a lei, tá? Que está aqui, está em vigor de 25 de outubro de 2019, começou aqui, que é o Sistema de Informação dos Animais de Companhia, e vou fazer um vídeo também falando sobre isso, tá bom? Gostou desse vídeo? Acho que ajudou você? Então partilha para mais pessoas que precisam também dessa informação. Se conhece alguém que tem animais, quer morar em Portugal, passa para ela ou para ele essa informação, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!